era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou.
Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos. Muito bom dia a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, nas nossas demais redes sociais. Nós, mais uma vez, louvamos a Deus pela sua vida. Hoje, dia que vai ao ar nosso vídeo, domingo de manhã, nós rogamos que o Senhor nos traga a sua presença para a verdadeira adoração perante Ele. Hoje, o nosso vídeo do domingo de manhã é um pouquinho diferente. Nós vamos aproveitar a presença do nosso irmão missionário Hamilton, e ele é quem vai dar o estudo a vocês, nossa igreja. O missionário Hamilton já é bem conhecido de nossa igreja, dispensa apresentações. Você que nos acompanha, rapidamente apresentando, o missionário Hamilton é nosso companheiro de trabalho na cidade de Nioaque, aqui mesmo no estado do Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho de revitalização na igreja presbiteriana de Nioaque. Então, eu vou já passar a palavra para ele, mas antes, aquela parte introdutória de nosso vídeo, eu quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like e também ativa o sininho para receber notificação da nossa produção de conteúdo. Eu vou passar já a palavra ao missionário Hamilton e ele vai conduzir o estudo da escola bíblica, do que seria a nossa escola bíblica dominical. Logo mais, às 18 horas, horário local, 17 horas, horário de Brasília, aliás, 19 horas, horário de Brasília, nós temos nosso culto solene ao Senhor, transmitido a todos vocês. Que Deus assim nos abençoe. Palavra, nosso irmão missionário Hamilton. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz a todos. É com grande alegria que o pastor me faz esse convite de poder estar aqui junto com vocês nessa manhã, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E diante disso, eu gostaria de trazer o estudo com vocês que se encontra em duas passagens. A primeira passagem, ela se encontra ali no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 3. Levítico, capítulo 23, versículo 3. E o outro texto que a gente também vai estar meditando é em Hebreus, capítulo 4, versículo 1 até o 13º. Esses serão os dois textos que nós estaremos estudando pela manhã. Então, o primeiro texto aqui em Levítico, capítulo 23, versículo 3, diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Agora vamos caminhar lá para o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 até o 13º. Hebreus, capítulo 4, do primeiro versículo até o 13º, que diz assim, então, a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia e todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia,
Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Vamos ter um momento de oração? Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse momento que o Senhor nos dá de poder aqui estar em Tua casa, de podermos, ó Pai, estar em reunião contigo, mesmo estando em nossos lares, ó Pai, e que o Senhor nos ensine, ó Pai, a respeito desse texto que acabamos de ler, que o Senhor esteja me instruindo, ó Pai, que não seja o meu eu aqui falando, mas que seja o Senhor, ó Pai, me conduzindo a estar apto a pregar, a anunciar as boas novas da Tua salvação, ó Pai, a todos aqueles que necessitam, ó Pai, ouvir de Ti, ó Pai, porque sem Ti nós nada somos, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, ó Pai, derramada pelo Teu sangue que foi convertido ali, ó Pai, naquela cruz por cada um de nós, ó Pai. Nos esteja, ó Pai, nos fazendo apto, ó Pai, a estarmos em Tua presença, ó Pai, e aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse momento através da Tua palavra, ó Pai, me conduza e nos conduza, ó Pai, a estarmos assim estudando a Tua palavra e em tudo, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Só tenho a Te agradecer por tudo. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, não sei quantos sabem, mas nos dias de hoje, quando nós olhamos para a sociedade em si, nós vemos muitas pessoas que estão sobrecarregadas e que elas estão cansadas. E esse estresse são marcas que evidenciam as pessoas nas quais podemos enxergar nitidamente que elas estão carregando algum tipo de fardo em sua vida. A nossa vida anda cada vez mais corrida. Os irmãos sabem o que temos passado nesse momento, principalmente nesse começo de 2020, por mais que já estejamos nesse mês, mas nós sabemos os fardos que a gente tem carregado. Nós temos muitos afazeres que englobam não só a nossa área profissional, como também o nosso lar. E até mesmo na igreja. E sem perceber, às vezes nós estamos lutando como se nunca fosse acabar, como se nunca fosse embora. E construímos muitas coisas e ficamos bastante cansados. E aí? E o descanso? Quando iremos realmente ter um alívio em nossa vida? A palavra de Deus, ele fala sobre um descanso que nós acabamos de ler nesses dois versículos, tanto em Levítico como aqui em Hebreus. Nós vemos que ele vai falar sobre um descanso. E nós temos uma ordenança dada pelo Senhor para nós descansarmos no 7º dia. Um dos 10 mandamentos, ele está relacionado com esse descanso. E esse mandamento é o 4º mandamento que está presente. Abra lá a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 11. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o descanso, ele é necessário em nossa vida. Esse descanso pelo qual o Senhor nos deixa aqui em seu mandamento, em que nós temos essa ordenança, então, diante de Deus, que nos diz para nós descansarmos no 7º dia. E esse mandamento, então, ele está relacionado com esse descanso. E esse descanso é um tempo em que a natureza também precisa descansar de tudo aquilo que é cultivado. E até o próprio Deus, ele também, no 7º dia, ele acabou descansando de toda a sua obra. Mas uma observação que nós podemos fazer aqui diante desse texto, contudo, vale lembrarmos que esse descanso, ele não é de acordo com a sua criação, em que nos cansa, em que nós nos cansamos, em que nós nos fatigamos. O Deus aqui, que vai falar sobre o descanso de Deus, quando ele contempla a sua obra, quando ele, depois do 6º dia, que ele acaba de criar, no 7º dia ele descansa, nós temos que lembrar que o nosso Deus, ele é todo poderoso. Então ele não descansa da sua fadiga, ele não descansa do seu cansaço, mas sim, naquele versículo, ele acabou descansando para contemplar a sua obra, para contemplar a sua criação. Porque em 6 dias ele fez tudo, e diante do 7º ele separou o dia para que ele pudesse contemplar toda a sua criação. Então o Senhor, ele quer que nós nos santifiquemos um dia para ele. Ele quer que nós reservamos um dia para estar em sua presença, para chegar em oração, para chegar na leitura da sua palavra. E diante da vida do crente, do cristão, apenas 2 coisas que o cristão deve ter em sua vida diante de Deus: se chegar em oração para ter mais intimidade diante de Deus, e a leitura da sua palavra. Essas são 2 coisas que o crente deve ter em sua vida: oração e leitura da palavra do Senhor. Porque só através da oração você se achega a mais ao seu Deus, ao nosso Deus, e diante da leitura da palavra é que nós conhecemos quem é o nosso Salvador, quem é o Deus que nos criou, quem é o Deus que faz a sua promessa e cumpre na vida do cristão. Então, nós vemos então que a palavra de Deus nos diz para nós descansarmos, em que há um descanso. E qual é esse descanso? É necessário então que esse descanso em que nós estaremos uma vez por todas livres. E o Senhor, ele nos promete que haverá um descanso eterno, em que todo o nosso fardo, toda a nossa fadiga, todo o nosso cansaço, um dia o Senhor tirará de todos nós, pelo qual ele promete um descanso eterno na presença dele. E diante dessa maravilha, nós devemos então ter o discernimento de buscar uma vida santa e nos santificar a cada dia mais, e assim vivermos de acordo com a vontade do nosso Pai Celeste. Por isso é que o nosso tema de hoje, ele chama muito a nossa atenção, mostrando uma relação entre o sábado, entre Canaã e com o lar celestial. Com isso, eu convido os irmãos a estarmos analisando o seguinte tema: um dia para lembrar, uma terra para morar. Vamos então aprender, primeiramente, acerca do sábado. O que seria realmente esse sábado? Que lá em Levítico, capítulo 23, versículo 3, ele vai dizer: 6 dias trabalhareis, mas ao 7º será o sábado do descanso solene, solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor, todas as vossas moradas.
O sábado, no contexto judeu, no contexto judaico, ele é um dos dias muito importantes. É um dos dias mais importantes para eles que se tem. Era um dia, então, que todos os israelitas eles deveriam guardar para se santificar diante de Deus, para estar fazendo as suas orações, para estar fazendo a sua leitura da palavra, em que eles não deveriam estar fazendo as suas atividades que eles passavam durante toda a semana. Naquele dia eles reservam, eles reservavam e reservam ainda até hoje, a nação de Israel ainda reserva até hoje o dia do sábado. Mas, infelizmente, muitos aspectos acabaram fazendo com que esse referencial, através de vários líderes judeus, eles acabaram impondo o sábado como forma de lei, como forma de cumprimento severo, em que se você pesquisar, se você procurar saber, você vai ver que no dia do descanso, no sábado, ou o sétimo dia, que é o dia do descanso, para os judeus, eles acabam sendo um pouco radical em relação a isso, em que eles chegam a ter esse exagero em relação a quantos de números de passos você pode dar naquele dia, a quantas vezes você pode mastigar a sua comida naquele dia. Então isso é uma forma radical imposta como lei diante. Mas diante disso nós vemos uma falsa compreensão sobre o sábado. Não é limitada somente aos judeus. Muitos cristãos também não entendem sobre essa lei. E com isso, é extremamente importante nós estarmos aprendendo alguns pontos em relação a isso. A primeira coisa que a gente pode analisar sobre esse sábado é o seu significado. A tradução da Bíblia, a tradução do sábado aqui não é sétimo, ou até mesmo sete, como alguns têm dito, como muitos dizem sobre isso. É importante que, para nós trazermos esse significado, de estarmos atentos para duas palavras hebraicas que irá nos auxiliar sobre esse significado de sábado. A primeira palavra que nós podemos ver é o Shabat, que ela é traduzida como um sábado, e isso significa descanso. Então, o significado do sábado é descanso ou cessação. Cessação, de você cessar a sua atividade durante aquele dia. Então, o sentido dessa palavra é de descansar, como está dito aqui no nosso texto de Levítico, capítulo 23, versículo 3. Então, essa palavra de descansar, de cessar determinada atividade, no caso, o trabalho diário em que o povo fazia. E há outras palavras no hebraico para descansar, mas ela traz a ideia de parar alguma atividade comum com um propósito. Com um propósito, meus irmãos. Essa mesma palavra, ela aparece aqui no capítulo 23. E nós podemos ver, então, que ela pode ser traduzida, como ele vai dizer aqui, esse sábado de descanso solene, como Shabaton, que traduzida significa esse descanso solene. Por isso vem o nosso culto solene, o nosso culto reservado ao nosso Deus, de nós cessarmos a nossa atividade diária para termos um descanso diante do nosso Deus, para que nós nos acheguemos diante do nosso Deus, para cultuar, adorar e louvar o seu grande nome por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Por isso é que nós reservamos, então, um dia para adorar o nosso Deus. E essa mesma palavra, Shabaton, ela aparece lá em Levítico, capítulo 16, versículo 31, no capítulo 25, versículo 4 e 5. Então nós podemos ver, então, que não é um descanso comum, como muitos fazem em seu descanso. Então, qual seria, então, o objetivo desse sábado? O objetivo, então, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito definitivo, que era cessar as suas atividades. A questão, ela não é como muitos colocam hoje em ênfase, um dia de descanso
Ou seja, não se limita apenas àquilo, não se limita apenas a isso. O sábado, ele era tanto para o descanso como para se santificar. Vejamos então novamente lá o que Êxodo capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te então do descanso para santificar o nome do Senhor. Então era um dia separado para se santificar. Dedicação ao Senhor. O Senhor então separou um dia para ser santificado. Então que o povo ele deveria obedecer a essa ordenança. E com isso nós entendemos que todo sábado era a santa convocação, ou seja, um dia para se reunir como povo santo ao Senhor. Agora a gente também vai ver por que é que nós, cristãos, acabamos dedicando o nosso descanso, então o nosso sábado, no domingo. Nós vemos então que o domingo é um dia separado para que nós, o povo de Deus, se achegue diante dele para adorar o Senhor. Então esse seria o nosso sábado, o nosso descanso, o nosso santificar, como em Êxodo capítulo 20, versículo 8 vai dizer: lembra-te do dia do sábado, lembra-te do dia do descanso, para santificar o nome do Senhor. E nós vemos então que o domingo, até aqui no Antigo Testamento, nós vemos que o dia do sábado, então, ele não era um dia comum, então que eles só se reservavam naquele sábado. Contudo, eles, Israel, ele não cultuava então apenas naquele sábado, mas também em outros dias ele cultuava ao Senhor, se santificava. Nós vemos então os casos das festas, das primícias, que eles eram realizados no primeiro dia da semana, dia posterior ao sábado. No Novo Testamento, a gente vê a igreja que entendeu que houve uma alteração nesse dia. Historicamente, a igreja entendeu isso, que houve essa modificação, alterando então o dia do Senhor. Isso porque Cristo, ele ressurgiu no primeiro dia da semana, o dia das primícias. Vemos isso em texto no Novo Testamento, o porquê do domingo de se tornar o nosso sábado. Nós podemos ver isso lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e Atos, capítulo 20, versículo 7. Primeiramente, vamos ler lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, então, a palavra do Senhor: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, Paulo ele vai dizer: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então nós vemos então o porquê de nós fazermos a nossa reunião no primeiro dia da semana. E nós sabemos então que o primeiro dia da semana no calendário começa no domingo. Então nós entendemos isso através das Escrituras. E como Paulo mesmo aqui nós acabamos de ver esse texto, que no primeiro dia da semana, Paulo ele estava ali, reunido com os santos ali, para se santificar diante de Deus, para que assim eles estivessem então partindo o pão, e no dia posterior Paulo então ali estava à viagem. Então nós temos um dia especial no qual nós devemos nos reunir para adorar o nosso Deus. O significado então da palavra de domingo, ela vem do latim, que quer dizer Domini. E Domini significa dia do Senhor. Então temos 6 dias para servir, como também um dia para adorar ao nosso Deus. Mas o domingo, o dia do Senhor, é um dia especial. E o segundo ponto que nós podemos ver, depois de termos analisado o significado, o objetivo e o domingo, porque é que domingo nós nos dedicamos, que nós descansamos para servir ao nosso Deus. E aqui nós vemos então o nosso segundo ponto,
que é Canaã, um lugar de descanso. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 até o 14. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 até o 14. Leiamos então para que nós possamos então entender por que é que Canaã ele é um lugar de descanso. Diz assim então a palavra do Senhor: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para o possuirdes todos os dias que virdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desposar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não farei assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome em sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitarei na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que o Senhor lhe ordena. Pouco antes, então, de o povo entrar na terra prometida, os israelitas, eles receberam várias instruções, várias orientações do que nós acabamos de ver nesse texto aqui de Deuteronômio. Vemos então as orientações que Deus dá à sua nação para que assim eles estivessem possuindo aquela terra, para que assim eles se achegassem em descanso e os vossos inimigos não mais os perturbassem, para que assim eles tivessem um descanso naquela terra, naquela vida em que ali eles estavam vivendo. Então nós vemos essa orientação do Senhor para que naquele lugar estabelecido pelo Senhor eles estivessem então adorando o Senhor, levando todas as suas ofertas, para que ali fizessem assim os holocaustos, fizessem os sacrifícios para o Senhor. E ao mesmo tempo nós podemos ver uma promessa de descanso nesse texto. Uma promessa que Deus dá de descanso para o seu povo, principalmente pela parte dos seus inimigos,
como vai dizer lá no versículo 10, na parte B, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Esse é o descanso que Deus promete ao seu povo. E diferente ali do capítulo 23 de Levítico, esse descanso ele não está relacionado a um dia, mas a um lugar. Aquele descanso que nós lemos ali em Levítico capítulo 23, versículo 3, nós vemos que é um descanso para o povo. Mas esse descanso que vai dizer aqui em Deuteronômio é para o lugar. O descanso, então, ele está vinculado ao lugar onde o Senhor ele seria adorado, que seria nessa terra prometida pelo Senhor. Então ali eles haveriam de descansar, não mais se preocupando com os inimigos que estavam ao redor, e ali eles pudessem então entrar em descanso, e assim eles pudessem então cultuar a Deus, para que assim eles pudessem então entregar toda a sua adoração, todo o seu louvor, se santificando ali naquela terra ao Senhor. E com isso nós podemos concluir então que o descanso verdadeiro nós só encontramos em Deus e na sua adoração. É só nisso daí, meus irmãos, que a gente encontra o nosso descanso. Descanso eterno pelo qual o nosso Deus ele promete. E é dessa forma, então, que nós podemos ver o verdadeiro culto sendo prestado de forma como Deus ele tinha estabelecido para o seu povo. Vocês já chegaram de ver os sermões trazidos pelo pastor Paulo Gustavo a respeito sobre o culto verdadeiro a Deus. Isso registrado ali no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias. Aqueles que não puderam estudar, então eu recomendo, meus irmãos, que vocês estudem o livro de Malaquias. O quanto o livro de Malaquias ele tem a nos falar. O quanto o livro de Malaquias, por mais que foi escrito há mais de 2000 anos ali, o quanto o livro de Malaquias ele fala a respeito do culto, o verdadeiro culto que Deus ele espera com que seu povo o adore em espírito e em verdade. Então isso tem a ver com o nosso culto que nós prestamos ao nosso Deus. Nós somos escolhidos como povo de Deus para entrar nesse descanso em uma terra pelo qual nós vivemos hoje em nossos dias. Nós temos então a igreja em que nós buscamos o nosso descanso para santificar um dia ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, pelas bênçãos recebidas que Ele tem derramado, pelo sustento, pela provisão em nosso lar, pela provisão em nossa vida, em que em todos os dias, meus irmãos, eu creio que Ele não tem deixado faltar nada. Ele apenas dá o necessário para viver. E é diante disso que nós devemos nos santificar e entregar a nossa vida, a nossa adoração ao nosso Deus. E por isso é que nós devemos então guardar um dia ao nosso Deus. Por isso é que nós temos então o domingo. O domingo é reservado para que nós estejamos diante de Deus. Não é um domingo para que as famílias estejam ali de brincadeiras, ou então que a pessoa tire para lavar roupa, então que a pessoa tire para fazer alguma atividade ali no lar, de limpar casa, alguma coisa. O domingo é reservado para o nosso Deus. E eu tiro isso por conta própria, porque nos 3 anos que eu passei ali no IBEL, o domingo nosso ali era reservado diretamente para o Senhor. O reverendo Roberto Brasileiro, ele nos ensinou isso através de suas aulas. Ele nos ensinou como é que nós devemos, então, tirar o nosso sábado. Como é que nós devemos, então, guardar o nosso sábado, o dia de descanso do Senhor. E é diante desse descanso que nós nos achegávamos em reunião junto com as igrejas que tinham ali em patrocínio, em qual nós ajudávamos a essa igreja, pelo qual nós trazíamos estudo, fazíamos muita coisa relacionada ao dia do Senhor, pelo qual também nós estávamos diante da casa de Deus, prestando um culto.
Eu sei que hoje nós passamos por essa dificuldade em nosso mundo, a dificuldade que temos, então, do povo de Deus estar reunido em sua casa. Nós vemos isso, vocês estão passando por isso, nós estamos passando por essa dificuldade. E o quanto, meus irmãos, eu sinto falta. Eu sinto realmente falta. Eu tiro isso pelo campo pelo qual estou ali em Uac trabalhando, pelo qual eu sinto falta de ver aquela igreja, de ver os nossos irmãos reunidos, de podermos nos achegar, apertar a mão, dar aquele abraço de conversar com cada um. Por mais que nós estejamos passando por isso, eu creio que tudo tem um propósito e tudo está debaixo da vontade de Deus. Mas creio também que tudo isso passará e logo, logo nós estaremos na casa do Senhor para adorar e santificar o nosso dia ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Por mais que nós estejamos passando por essa dificuldade, o Senhor Ele nunca tem deixado nós, o seu povo, aquele que acredita, aquele que se achega em oração, aquele que se achega na leitura da sua palavra, o Senhor Ele não deixa desamparado. E é por isso que nós podemos então ligar essas duas coisas, o sábado e a terra de Canaã, pelo qual Deus ele deixou escrito aqui sobre o lugar do culto verdadeiro, que é o descanso naquele lugar, com Cristo, um descanso melhor. Nós podemos ver isso lá no texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, do primeiro versículo até o 13º. Que nós entendemos e nós vemos, então, que há uma ligação entre o capítulo 3 com o capítulo 4 aqui de Hebreus, em que eles estão ligados, sabe com qual salmo? Com o Salmo 95. Sendo que no capítulo 3 nós vemos o autor fazendo uma exortação ali, e já no capítulo 4 nós vemos um foco no descanso da promessa que Deus faz ao seu povo. Então a gente pode então dividir esse texto em alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente pode ver é um exemplo negativo. Isso a gente pode ler aqui já no capítulo 3, versículo 16, 17, 18 e 19, e os 3 primeiros versículos do capítulo 4. Então, capítulo 3, versículo 16 até o 19 diz assim: Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aqui ele faz uma ligação já com o capítulo 4, que diz: temos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então nós vemos aqui diante desse texto que ele faz uma relação ali do livro de Números, capítulo 13, em que Moisés ele envia 12 homens para espiar a terra prometida, e a cabo de 40 dias em que esses 12 homens passaram ali, então eles deveriam espiar, deveriam trazer o relatório para Moisés dizendo o que eles haviam visto. E desses 12 então que voltaram, acho que todos os irmãos já conhecem essa história, né, dos 12 espias indo ali espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Os irmãos lembram que apenas 2 voltaram bem animados o que viram e relataram a Moisés
aquela animação que eles viram, que eles viram ali de observar, de ver que a terra era frutífera, que a terra era boa ali diante de Moisés. E também os irmãos sabem que 10 pessoas, que 10 espias voltaram e ficaram muito desacreditados do que eles viram ali na terra prometida, e assim falaram para Moisés, informaram Moisés, mas também eles acabaram induzindo o povo, dizendo que a terra, do que eles tinham visto, para que as pessoas desacreditassem e não issem para a terra prometida, a terra pelo qual Deus já havia estabelecido para a nação de Israel, a terra prometida pelo qual Deus já havia dito para eles. Mas pela incredulidade desses 10 pessoas, eles acabaram induzindo o povo de Deus, então, a não acreditar sobre essa terra prometida. Então, eles comprovaram que a terra era boa, aqueles 2 espias, mas o povo ele ficou temeroso diante dos habitantes que residiam então ali em Canaã. E de certa forma, convenceram então o povo a não querer enfrentar aquilo. Mesmo eles tendo discernimento da promessa de Deus que havia feito, promessa essa que implicava então na conquista da terra prometida, grande parte então do povo ficou com os 10 homens que trouxeram aquela informação, e eles evidenciaram então uma rebeldia, uma incredulidade diante do povo. Por isso Deus ele o castigou, mantendo a nação de Israel por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse, até que toda aquela geração incrédula deixasse de existir. Então, assim, aquela geração, ela não usufruiria do descanso prometido. Então, o povo do deserto, eles ouviu as boas novas do Evangelho, as boas novas da terra prometida, mas eles foram incrédulos. Hoje, nós ouvimos as boas novas do Evangelho de Cristo, como também as promessas maravilhosas acerca de um futuro glorioso. E qual tem sido a nossa reação diante da promessa que Deus há de nos dizer que há um descanso eterno? Você tem certeza de que vai entrar no descanso de Deus? O segundo ponto que nós podemos analisar aqui desse texto em que há uma viva esperança. E essa esperança é a que nos diz do versículo 4 até o versículo 10 sobre essa viva esperança, que diz assim então: porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foram declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então nós vemos, irmão, que ao entrar ali na terra prometida, os israelitas eles tomaram posse do cumprimento dessa promessa. Contudo, o descanso real ainda não aconteceria, pois estes estavam cercados ali de inimigos. Isso não significa que Deus ele falhou, mas ele está ligado à ideia de Canaã, de que Canaã
ele era um símbolo de um descanso superior. Como os irmãos lembram, pelo qual nós lemos ali em Deuteronômio, a terra prometida, aquele culto verdadeiro em que a nação, ao chegar a essa terra, eles deveriam fazer, era então esse descanso que Deus havia prometido naquele lugar. Mas aqui Deus ele promete um descanso eterno. Então, a nação de Israel, eles experimentaram em parte o descanso prometido, pois eles haviam sentido ali a maior parte da sua promessa. Nós podemos ver isso, o texto aqui de Hebreus, em que ele nos mostra que tanto o sábado, estabelecido ali no 7º dia da criação, quanto o descanso na terra prometida, eles apontavam para uma realidade superior, que haveria então de ser cumprida em Cristo. Josué faz com que o povo, pelo qual ele vai dizer aqui já no versículo 8, Josué faz então com que o povo entre em uma pátria eterna, entre numa pátria terrena, onde o povo ele usufruiria de um descanso, mas não de um aspecto eterno. Em contrapartida, surge então outro Josué, que pode dar um descanso de aspecto eterno. Josué é Cristo. Josué, traduzido ali, é Jesus. Então nós vemos então esse descanso eterno e nós temos através do Senhor Jesus Cristo, que morreu ali naquela cruz, para que tenhamos uma nova vida, para que o nosso pecado fosse perdoado, fosse lavado através do seu sangue que foi derramado ali naquela cruz. Agora, no antegozo, nós usufruímos de boa parte deste descanso em Cristo. E nós aguardamos esperançosamente pelo dia em que receberemos o descanso final. Isso ocorrerá ali na Nova Jerusalém, quando nós estivermos diante do nosso Criador, quando nós estivermos ali diante de Cristo, aí sim nós estaremos descansando eternamente, em que nós estaremos ali cultuando junto com o nosso Deus eternamente. E um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui é sobre um alerta urgente que vai nos dizer já o versículo 11 e o versículo 13. Esses versículos, esses 3 versículos, eles fazem um alerta em que nós devemos estar atentos. E o primeiro alerta que nós vemos aqui é o versículo 11, em que a primeira parte do versículo ele vai dizer: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Israel ele não creu na palavra de Deus e, portanto, os rebeldes eles pereceram naquele deserto, como eu havia acabado de falar para os irmãos, Então, a nação de Israel passa 40 anos no deserto para que aquelas pessoas incrédulas que não acreditaram na promessa de Deus morressem e a próxima geração, então, assumissem, então entrasse na terra prometida. Então, os israelitas, eles desobedeceram e eles pereceram, então, ali naquele deserto, tornaram-se exemplo para os seus descendentes. E com isso, o autor aqui de Hebreus, ele está dizendo: esforcem-nos, ajudem uns aos outros a serem obedientes à minha palavra e não caiam nos mesmos erros dos seus antepassados. Não caiam nos mesmos erros dos seus pais antigos, no que eles haviam sido incrédulos. Acreditem em mim, acreditem na minha palavra. Então, esses antepassados, pelo qual eles obedeceram ao Senhor, e encontrarão ali descanso. O texto ele não diz que as boas obras são evidenciadas, são evidências da salvação. Devemos, dia após dia, evidenciar nossa salvação por meio de uma vida que honre e glorifique o nosso Deus, tendo temor a Ele todos os dias de nossa vida. O segundo alerta que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é o versículo 12, em que
Na primeira parte, ele vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, não deixe de ouvir a voz do Senhor. Ao comparar, então, a palavra de Deus com uma espada, o autor ele não está sugerindo que Deus ele usa a palavra para poder exterminar os santos. Por ser certo, então, a palavra corta o coração do pecador ao convencê-lo da culpa do seu pecado. A palavra, então, ela revela o nosso coração e, em seguida, se confiarmos em Deus, a palavra, ela capacita o nosso coração a obedecer a Deus e aprimorar-se de suas promessas. Por isso, todo cristão ele deve se esforçar com diligência para ouvir a palavra de Deus e lhe obedecer. Devemos então viver uma vida coerente com aquilo que nós professamos ser a nossa única regra de fé e prática. Que venhamos ser então transformados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz todos os dias de nossa vida. E o terceiro alerta que ele faz nesse texto é o que se encontra no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há como nós enganarmos a Deus. Não há como o homem enganar a Deus. E portanto, é impossível, então, para o homem esconder os seus reais motivos, que são pecaminosos, nos cantos escuros ali do seu coração. Deus, ele sabe de tudo que tem passado em nossa vida. Deus, ele sabe de tudo que nós temos feito. Os nossos pecados, eles estão escancarados diante do nosso Deus, diante do nosso Criador. E podemos esconder do nosso próximo, mas diante de Deus nós não conseguimos esconder. Vemos essa verdade no Salmo 139. Deus, ele nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, do que a sua esposa que está do seu lado, do que você mesmo. Você acha que você se conhece, mas Deus, ele conhece muito mais. Deus, ele tem um conhecimento e é a ele, então, que devemos, então, prestar conta. João Calvino, em seu comentário de Hebreus, ele diz que a palavra de Deus deve ser obedecida com sinceridade e com honesta cordialidade do coração, porque Deus, que é aquele que discerne os corações, deu a sua palavra a grande tarefa de penetrar os mais profundos e secretos pensamentos do coração. Então esses são os alertas que o texto vai nos dizer. Esforce-nos, ajude o seu irmão a encontrar esse descanso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E não há como nós nos escondermos do nosso Criador. Não há como nós escondermos quem somos diante do nosso Deus. E concluindo, meus irmãos, nós vimos que existe uma ligação muito grande entre o sábado, Canaã e o nosso lar celestial. Podemos ter oportunidade, então, de ver acerca do sábado, conhecendo ali o seu significado, conhecendo o seu propósito e explicando o porquê o domingo se tornar o sábado do cristão. Vimos também sobre as instruções e a promessa que se referia à conquista ali de Canaã, e com isso fizemos uma relação tanto do descanso no sábado ali em Canaã, como o descanso superior proporcionado por Cristo. Não devemos, então, de forma alguma, seguir o mau exemplo daqueles 10 espiões, mas sim termos uma esperança de estarmos atentos aos alertas para o nosso descanso que ainda há de vir. E aplicando, meus irmãos, isso em nossa vida, temos que lembrar que existe um descanso prometido para nós, o povo de Deus, os seus filhos, através do Deus Altíssimo. Mesmo que a nossa vida ela seja cheia de tribulações, cheia de dificuldades, existe um conforto final.
a qual nós achamos na promessa do Senhor. E precisamos, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Como também é importante obedecermos à lei de guardarmos um dia, pelo qual devemos nos santificar a adorar o nosso Deus, que no nosso caso é o nosso domingo. Precisamos então ter essa convicção de nossa salvação a cada dia, mas e a certeza de termos então um descanso celestial final na eternidade com o nosso Deus. Então nós vemos essa relação do sábado, da terra de Canaã, da promessa, da terra que Deus faz e do nosso lar celestial. Eu espero, meus irmãos, que tenhamos compreendido um pouco sobre isso, em que a nossa terra não é este mundo, não é aqui que nós vivemos. Nós estamos aguardando um lar celestial, a Nova Jerusalém, pelo qual todos nós estaremos diante do nosso Deus. Estaremos ali ouvindo do nosso próprio Criador tudo o que Ele fez, tudo o que Ele há de fazer ali diante dele. Que tenhamos então essa compreensão de saber que ao reservarmos o nosso sábado, não seja como os radicais fazem, e como os irmãos conhecem algumas doutrinas que fazem, que algumas religiões, na verdade, que fazem isso, que guardam o sábado como uma forma de lei. Que você possa guardar o seu sábado, o seu dia de descanso, o seu domingo, para glorificar o nome do Senhor. Para que você possa estar diante do seu Deus, para que você conheça mais quem é o seu Criador. Nós não conhecemos nem um terço do que a palavra de Deus nos diz, pois a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Nós podemos passar anos e anos lendo a palavra do Senhor, e ainda assim nós não compreendemos quem é o nosso Salvador. Nós só iremos compreender realmente no lar celestial, pelo qual Ele promete para cada um de nós que somos seu filho, escolhido diante dele, para sermos então uma só nação, um só povo diante dele. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, que estão nos assistindo. É uma grande alegria, meus irmãos, de poder estar pregando e o quanto o Senhor ele tem derramado a sua misericórdia em minha vida e também em sua vida. Que você possa ter esses mesmos experiência que temos diante do Senhor quando você se achega em oração e na leitura da sua palavra, o quanto você irá conhecer pelo menos quem é o nosso Deus. Por mais que eu disse que mesmo nós lendo a palavra do Senhor nós ainda não conseguimos compreender e que só compreendemos lá na glória celestial. Por isso é que precisamos nos santificar todos os dias de nossa vida. Amém? Com isso vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela palavra que aqui foi ministrada, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nosso coração para o teu entendimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja nos ensinando dia após dia, Senhor, a estarmos diante de Ti, a estarmos em comunhão, ó Pai. Que essa pandemia, ó Pai, de tudo que nós temos passado hoje, ó Pai, e nós possamos sentir, ó Pai, saudade de querer estar em Tua casa para louvar, para engrandecer o Teu grande nome, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a nos santificar, para que assim possamos glorificar o Teu nome, ó Pai, pelo qual também o Senhor nos faz a Sua promessa, em que temos um lar celestial, somos peregrinos, ó Pai, em uma terra estrangeira, mas o Senhor há de nos reunir, ó Pai, um dia, para estarmos morando ali naquela nova Jerusalém, diante do Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, pelo qual nós nos encontraremos diante de Ti, ó Pai. Só tenho a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E continue, ó Pai, nos abençoando nesses dias, ó Pai, em que estamos passando. Continue, ó Pai, abençoando a nossa nação. Que o Senhor tenha, ó Pai, misericórdia de nós e tudo isso passe, ó Pai,
e que logo, logo possamos estar diante de Ti, diante da Tua casa, oferecendo o culto verdadeiro que o Senhor espera, com que o Teu povo, com que os Teus filhos, ó Pai, estejam ali o adorando. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz.